Boa noite, mulheres do alto, boa noite! Vamos chegando para o nosso devocional ao vivo. Boa noite, como que vocês estão? Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Angélica. Vamos chegando, vamos aguardando as meninas entrarem para o nosso devocional ao vivo. Oi, Adri, tudo bem? Boa noite. Val, boa noite, meninas. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi a noite? Como é que foi a semana de vocês? Oi, Marcinha, tudo bom? Mara, como foi a semana de vocês? Como é que foi? Como que vocês estão? Jaque, tudo bom, meu amor? Sidoca. E aí, meninas? Tamo firme? Estamos firmes aqui juntas? Graças a Deus por isso. Vou explicar pra vocês porque que nós começamos um pouquinho antes do nosso devocional. Vou explicar tudinho, tá? Vamos conversando e até as mulheres entrando. Enquanto a gente vai conversando, vai compartilhando essa live. Chama as mulheres que você lembra pra estarem aqui conosco, tá? O nosso devocional ao vivo normalmente é 11h30, não é verdade? Hoje, para não deixar de fazer, eu preferi antecipar meia hora e nós fazermos agora. Oi, Sassá, tudo bem? Tudo bem, meninas? Eu decidi antecipar essa meia horinha e fazer agora. Preferi antecipar mesmo que em cima da hora do que não fazer. Por quê? O meu irmão tá aqui em Itajaí, ele veio aqui nos visitar e a gente tá bem feliz, veio visitar a minha família, Daveiro, né? E daí a filha dele, ele tá dormindo, ele, a mulher e o filho estão dormindo lá na casa da Verônica e a filha dele tá dormindo aqui em casa. E daí eu não posso, ela não é acostumada a dormir muito tardão, né? Então eu não posso terminar o devocional lá muito tarde. Ela tá acordada, acabei de fazer uma coisinha ali pra elas irem petiscando. Então, assim, eu não podia estender muito o devocional. Lari, por que você não menciona as mulheres que não são do núcleo? Como assim eu não menciono? Não entendi. Me explica, Val. Não entendi, me explica aí de novo. E daí eu preferi fazer um pouco antes do que não fazer, entendeu? Porque daí eu não posso também abusar, né? Ela não é acostumada a dormir muito tardão, então preferi fazer assim, entendeu? Então é porque ela tá aqui. Oi, Edna, Rosana, Sidoca, tudo bem, meninas? Então é por esse motivo a gente passou a tarde inteira na praia com eles, daí à noite fomos levar pra passear, a Vero junto. Daí chegamos aqui agora há pouco e decidimos fazer assim, tá bom, meninas? Então por esse motivo que antecipou e achei melhor, mesmo em cima da hora, do que a gente talvez eu não consegui fazer, sabe? Fátima, boa noite. Vanessa, as meninas que estão chegando, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi a semana de vocês, meninas? Eu preciso contar pra vocês uma coisa. Eu confesso mesmo os meus pecados, porque é assim, né, gente? É livro aberto, é vida real e prática. É assim, é aquela coisa assim, não adianta. É vida real e prática. Então, meninas, lembra que eu falei com vocês sobre o jejum de Zacarias? Então, que é aquele jejum onde a gente não reclama. Darlene, Grazi, as meninas que estão chegando, Cris, boa noite, tá? Que bom que nós estamos aqui, tô feliz que vocês estão aqui, tá? E eu não entendi, gente, se alguém puder me explicar aqui sobre mencionar, vocês querem que eu fale quem são as mulheres do núcleo? Não entendi. Vocês vão falando aí enquanto eu vou falando aqui, tá bom? Quem entendeu me ajuda. Então, lembra que eu conversei com vocês sobre o jejum de Zacarias, né? Que é aquele jejum. Saudades também, meu amor. Verdade, bom você aqui, tá? Do núcleo. É que sempre ouço só as mulheres do núcleo. Se eu estiver errada, perdoe em nome de Jesus. Não precisa nem
Pedir perdão em nome de Jesus, fica tranquila. Você sempre ouve as mulheres do núcleo onde? No devocional? Por áudio? Aí vai me falando que eu vou te ajudando a tirar a tua dúvida, tá? É que sempre ouço só as mulheres do núcleo. Você sempre ouve só as mulheres do núcleo aqui? Eu dar oi pra elas ou o áudio no devocional? Enquanto você me explica aí, Enquanto você me explica, Val, a gente vai conversando, tá? Meninas que estão entrando, ó, boa noite. Então, meninas, eu preciso confessar pra vocês, né? Então, sobre o jejum de Zacarias, lembra que eu falei aquele jejum que a gente... Então, só pra recapitular, Zacarias, pai de João Batista, inclusive a mulher do núcleo, a Val, que comentou com a gente, né, no grupo sobre esse jejum e eu achei interessantíssimo e falei, quero fazer. Então, Zacarias é o pai de João Batista, né? Esposo de Isabel. Lembra que Isabel também não podia ter filhos, igual Maria, mãe de Jesus. E daí, Isabel teve primeiro, João engravidou primeiro, o anjo visitou, né? Ela e falou que ela iria engravidar. E depois Maria, depois eles se encontraram, né? O ventre das duas se agitou, aquela história que a gente já sabe. E quando o anjo visitou João Batista, ele não creu naquilo assim, sabe? E daí o anjo falou que ele ia ficar mudo até Isabel dar a luz. Ah, não, acho que é engano, eu dou oi pra todo mundo. Não mesmo. Mas me perdoa se eu não dei oi pra você, passou e eu não vi, né? Boa noite, Val, tá? E se as outras mulheres aqui acharem que eu cumprimento só as mulheres do núcleo, não, são só, nós somos em 5 e eu dou muitos boa noites aqui, tá bom? Então, não, eu dou oi pra todo mundo, amo todas. E daí Zacarias, ele não creu naquela promessa e daí o anjo falou pra ele que ele ia ficar mudo até que a promessa se cumprisse, né? Então, o propósito desse jejum é nós ficarmos mudas, não que a gente não vai ficar sem falar, é impossível, né? Mas nós ficarmos mudas, nós nos calarmos de ajuda. Alguém mais? Ah, a gente já conversa, tá, meu amor? Esse propósito... Com certeza, eu preciso que vocês me lembrem, gente, eu preciso que vocês compartilhem, nós somos um time, né, um time anda ali, ó, junto, graças a Deus por isso, graças a Deus por esse time, o que seria de mim sem esse time? E daí, meninas, a gente fica muda para reclamações, murmurações, quem fala palavrões e tudo mais. E eu me propus a fazer 21 dias desse jejum. Comecei na segunda-feira, tá? Comecei segunda-feira e confesso pra vocês, não estava assim feliz com o meu jejum, porque eu tava quebrando ele várias vezes, entendeu? Eu não estava conseguindo policiar muito os meus pensamentos. Eu não sei se a minha semana foi agitada demais, eu não sei se aconteceram coisas demais, mas sabe assim, não gostei. Então, vou ser sincera com vocês, é muito difícil. Aí, gente, foi nesse jejum que eu parei para pensar assim, meu Deus, como eu tenho que vigiar os meus pensamentos antes, porque a gente pensa e fala. E eu preciso vigiar muito mais os meus pensamentos, porque, por exemplo, às vezes não é nem eu que tô falando, mas às vezes eu estou ouvindo uma reclamação e estou concordando. O Espírito Santo, ele me incomodou muito nesse sentido de, por exemplo, lá na escola, eu ouvi muitas reclamações de outras professoras, de outros funcionários, de pais que eu fiz reuniões. E o meu posicionamento, ele poderia ter sido melhor. Por quê?
eu ficava às vezes só fazendo aham, é verdade. Ou senão, às vezes eu até concordava, né? Ai, você viu aquilo que aconteceu? Parará, eu concordava. Sendo que nesse período específico de jejum, eu tinha que estar como? Se alguém, não só policiando o meu pensamento e a minha reclamação, sim, mas também quando alguém viesse trazer para mim uma reclamação, alguma situação, principalmente de outra pessoa. Eu só fazer aham, não, o Espírito Santo me incomodou no sentido de não ser suficiente, que eu poderia ser melhor do que isso. Eu poderia ouvir, logicamente, a reclamação, né? Eu poderia ouvir ali a situação e fazer o quê? Tentar mostrar o outro lado, né? Ah, mas será que essa pessoa talvez agiu dessa forma porque tá cansada também, tá sobrecarregada? Será que não foi um dia difícil? Ou, não vamos nem ligar, a gente daqui a pouco já passa por essa situação, e daí vai estar, entendeu? Eu fui muito incomodada no sentido de ficar só às vezes falando aham, mesmo que eu não tivesse assim, talvez às vezes concordando, eu tava falando aham. Ou às vezes eu até concordei, porque era real mesmo, era um real motivo pra gente reclamar. Mas o jejum não era isso? Então, quando foi sexta-feira, eu fui muito incomodada de começa tudo de novo. Ai, meu Deus, eu falei, Senhor. Daí ontem eu continuei, hoje eu continuei com essa incomodação. Aí cheguei para as meninas, expliquei para elas, porque elas estão fazendo junto comigo, o Rafa também. Aí cheguei, expliquei para a família o que aconteceu comigo. Falei, então, meninas, comigo foi assim. Eu, em obediência ao sentimento que eu tô sentindo e a minha percepção, minha autoanálise de que eu poderia ser melhor sim, além de vigiar os meus pensamentos e as minhas reclamações, em como lidar quando alguém trazer uma reclamação para mim. Entendeu? Então, eu vou começar do zero, falei pra elas. Segunda-feira, por que você já não começa amanhã, Lari? Porque eu gosto de começar a semana cheia, porque, né, de começar já na segunda, que é o dia que eu começo a trabalhar, é o dia mais difícil pra mim, né, porque normalmente essas coisas são nesses ambientes. Então, eu falei pra elas, a partir de segunda-feira eu vou começar de novo. Então, eu vou fazer pra mim um novo cartaz lá com os 21 dias, que daí eu vou riscando, mas vocês façam a autoanálise de vocês. Quem achar, eu vou começar também com a senhora, começa comigo, e quem achar que vai continuar, continua. Aí, beleza, daí depois passou, aí todo mundo aqui em casa vai começar os 21 dias novamente, a partir de segunda-feira, com esse pensamento também de como eu vou reagir e como assim, muito mais de como Jesus reagiria quando chegam as informações, quando chegam as reclamações, principalmente de pessoas que a gente gosta, né? Que daí a gente tem uma tendência de concordar, de tipo, é verdade, dar razão para aquilo, né? Então, vou começar de novo, tá, meninas? Por que eu tô falando isso? Porque algumas mulheres, porque eu sou transparente, pra vocês verem que a vida é real, entendeu? Não é porque eu tô aqui do lado de cá do celular que, não, a vida é real, gente, é isso aí mesmo, entendeu? Fui confrontada, achei que não tá bom, poderia ter feito muito melhor, então vou começar. E também porque algumas mulheres falaram pra mim, Lari, comecei, tá muito difícil. Lari, eu não sabia meu Deus, que eu reclamava tanto. Então, às vezes, quem começou, tipo, tá se policiando, não é porque você, então comecei, não vou errar mais. Não. Eu sei que eu vou começar esse outro, que eu vou me pegar reclamando ou fazendo alguma coisa, mas eu quero que seja menos e principalmente quando chegar essas situações. Por que eu trouxe também? Porque assim, gente, não tem problema recalcular a rota.
Você tá entendendo? Não tem problema. A questão está em a gente fazer o nosso melhor. Oi, Verônica, tudo bem, minha querida? Tudo bom? Então, vamos começar de novo, Val. Olha lá. Mas eu não desisti, tá? Eu vou começar, eu não vou desistir. Que isso? Você acha que eu vou deixar a reclamação, o pensamento ou qualquer outra coisa me vencer? Não vou deixar, não vou deixar. Então, segunda-feira eu vou começar de novo. E eu incentivo vocês, meninas. Incentivo aí, ó, a Rossana, a Val, que começaram e acharam aí que não tá bacana. Começa de novo, mais intencional, mais firme, mais direcionado, mais matando mais ainda a carne, certo? Então, meninas, segunda-feira eu começo de novo e se Deus quiser e Ele quer que eu faça melhor. Então, o meu também foi mais de um dia, mas você acha que eu vou desistir? Não, então olha aí, olha como foi bom falar. Se já serviu pra você, Rossana, e pra você, Val, essa minha exposição aqui, né? Pra mim já valeu. Não desistam, por quê? Porque vocês vão deixar a reclamação vencer. Não tô acreditando nisso, gente. Não, mulher do alto não desiste assim. Não mesmo. A gente vai insistir até vencer isso. E é igual eu falei, vou começar segunda-feira, nós aqui em casa vamos começar segunda-feira tudo de novo? Vamos. Vamos nos pegar reclamando? Sim, mas eu quero que seja bem menos. Eu quero que o meu posicionamento seja diferente. Tá entendendo? Então, incentivo vocês a começarem também. Quem começou e viu que, tipo, meu Deus, não tá legal, começa mais uma vez. E quem tá legal, segue firme. Então, menina, e eu? Reclamando do planejamento, reclamando da prova adaptada, reclamando do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que. Que isso? Larissa se controla, meu Deus do céu. Então, exatamente. Então, Rossana, foi isso que eu pensei. Eu falei, poxa, eu me propus. Entendeu? Então, bora, Mara, bora fazer com a gente. Foi isso que eu pensei. Eu falei, gente, eu me propus. Eu quis fazer e não fiz legal. Vou deixar isso me vencer? Eu não vou. Então, bora comigo começar de novo. E nós vamos conversando. Se tiver difícil, me chama. Nós vamos junta. Sábado que vem vou trazer a real aqui pra vocês de como foi. E vou falar a real na íntegra. Tá bom, meninas? Aham. Então, por isso, Sidoca. Ah, então tá. Aí eu vi, gente, eu fico tão feliz quando vocês compartilham, porque assim, né, se eu falei pra alinhar pra alguém isso, ótimo. Então, por que eu vou começar segunda Sidoca? Porque os maiores momentos que tá me deixando mais, que tá fazendo eu deslizar mais é na escola, nas situações, no que algumas colegas chegam pra falar, de coisas, né, que acontecem. Então, bora, gente, que nós vamos vencer isso, não é possível. Nós vamos vencer, porque tenho poucos alunos e muito papel. Menina, agora eu tenho que fazer um tal de um PEI para os meus alunos de inclusão, que diz que, olha, é um calhamaço assim que a gente tem que preencher de coisa. Mas na graça de Deus, porque nós temos a graça de Deus disponível, né? Eu vou abrir a gaveta da graça de Deus e nós vamos conseguir vencer, meninas. Então, se você já começou patinando, conseguiu entrar no ritmo, vai e não para até o fim. Agora, se você viu que deslizou muito, começa comigo de novo. Oi, Val, tudo bem? Val, eu tava falando aqui do jejum de Zacarias, tá? Não estou conseguindo. Isso, Angélica! Vamos lá, meu povo! Então, Sidoca, esse tal desses PEI aí acaba comigo, tá? Mas tá bom, gente, vamos pra cima, Gente, o meu aluno de inclusão tem grau 3, mas ele me tirou tanto essa semana, meu Deus, gente, mas tá bom, vamos lá.
Val, o que eu compartilhei com elas, que eu nem compartilhei com vocês ainda, porque assim, hoje que me começou ontem, foi trabalhando durante a semana comigo, ontem firmou, hoje eu decidi que assim, Val, sabe o jejum de Zacarias, né? Pois é. Vou começar de novo segunda-feira, menina do céu, vou zerar, Val. Eu não vou contar essa semana que eu fiz porque foi um fiasco, tá? Eu tô sendo aqui, ó, rasgando meu coração pra elas. Eu não achei que eu agi bem. Eu achei que eu reclamei muito. Tô falando aqui, vou falar de novo pra Val, né? Porque ela foi minha incentivadora nisso. Então, Val, eu reclamei muito. E outra coisa, quando as pessoas vinham trazer reclamação pra mim, eu às vezes concordava, ou eu ficava assim, sendo que eu poderia tentar pelo menos trazer uma outra visão. Ou quando a pessoa estava falando, eu perguntar para o Espírito Santo como que Jesus via aquilo, né? E eu não fiz. Então, eu achei que eu não agi bem, entendeu, Val? Não estava feliz com isso, com essa minha entrega para Deus, não estava bacana. Então, vou começar segunda-feira novamente do zero. 21 dias amanhã, segunda-feira será o meu primeiro dia, entendeu? Então, é isso, gente. E daí, tem outras mulheres aqui. Aí, olha aí, a Rossana, a Val, a outra Val, né? Então, só que fiquei muito incomodada, sabe, Val, de que eu posso entregar melhor para Deus. Eu posso ser mais intencional, porque nessa semana eu aprendi que antes de eu falar, eu tenho que policiar muito o meu pensar, né? Então, vou ser mais intencional essa semana para eu poder entregar algo melhor para o Senhor. Oi, Lívia, tudo bom, minha querida? Então, meninas, eu queria compartilhar isso com vocês. Até mesmo com as reuniões de paz, gente, parecia que tudo colaborava e acontecia para a reclamação. Uma coisa louca, tá? Mas eu não vou, assim, pedir o bravo para uma abençoada. Não desligou. Olha. Ele pediu perdão, tá vendo? Exatamente. E foi isso que eu falei, sabe, Val? Que eu vou começar segunda-feira de novo. Eu sei que eu vou errar e vou falhar, mas eu quero que seja menos. Oi, olha quem veio aqui, meu bombonzinho. Aí vem dar oi pras mulheres. Fala, oi, mulheres do alto. Oi. Eu tô falando pra elas, filha, vem aqui. Né, que a gente tava tentando fazer o jejum de Zacarias, né? Fala. Sim. Fala só se for verdade. Não precisa concordar comigo se não for verdade, não é verdade? Sim. E não é que nós vamos começar tudo de novo segunda-feira? Sim. Por quê? Porque a gente não tá fazendo sério. Viu? A gente pode entregar melhor pra Deus as coisas, não é? Então, nós vamos começar segunda-feira de novo. Vou fazer o nosso calendário lá de novo, filha, pra gente ir riscando. Segunda-feira vai ser nosso primeiro dia de novo. Tá bom, meu amor? Vamos firme, né? Fala pra elas irem firme com a gente, filha. Fala, vamos firme juntas, fala. Vamos firme juntas. Isso, né? Te amo, linda. Beijo. Eu também tô com muita... Sempre repetia, em tudo dai graças. Então, é muito difícil, menina, é muito difícil. Menina, Sassá, ela não tá morena. Ela tá preta. Ela está preta, você não tem noção, tá? A cor dela tá maravilhosa. Exatamente. Ela tá com uma cor, meninas. Eu falei, filha, eu quero essa sua... como é o nome? Que dá a cor? Melanina? Melanina, né? Aí, Val, o Senhor, ele falou assim, o Espírito Santo, a frase que ele me deu é assim, quando você quiser reclamar, Larissa, você vai falar assim, ó, vai tudo bem. Igual aquela mulher, né? Vai tudo bem. Melanina, isso, obrigada, meninas. Gente, ela tá com uma cor, aonde ela vai, as pessoas falam da cor dela, que tá uma cor, assim, muito linda. Obrigada, meninas. Então... que eu tava falando? É isso, gente. Meus filhos me acharam louca. Lembrei da frase. Então, meninas, eu vou pensar que vai tudo bem. Afinal, né, tudo coopera pro nosso bem, não é mesmo, meninas? Tudo coopera pro nosso bem. Então, quando eu quiser muito reclamar, eu vou falar, vai tudo bem.
Então, reclamei. As prof que estão aqui, Marcinha, Sidoca, as demais, gente, eu reclamei porque eu estou atrasada no meu livro didático. Gente, eu preciso desabafar, só um minutinho. Eu estou atrasada no livro didático. A gente tá com livros novos de nova editora. Ele é muito denso, então tem muito conteúdo para dar. Aí cada dia tem uma comemoração na escola e vai pegando as aulas da gente. Aí na quinta-feira eu tinha 2 aulas especiais e os alunos daí tinham mais 4 aulas comigo. Eu falei, gente, eu vou pegar essas 4 aulas e eu vou arrebentar, nós vamos ficar assim, ó, menos atrasado. Teve um evento na escola de robótica. Foi a manhã inteira na quadra. Todas as aulas da manhã. Legal, né? Todas as aulas da manhã. Então, meu pensamento tava tão assim, tá. Entrei na sexta-feira mais atrasada do que na quinta. Mas eu reclamei. Só que agora eu vou pegar o meu livro, né, que é principalmente português e matemática, e eu vou olhar e vou falar que vai tudo bem. E eu sei que no final vai dar tudo bem, né? Menina, é um negócio. Então, é isso, tá, meninas? Então, quem vai começar comigo, nós vamos com outro pensamento, e eu tenho, assim, gente, certeza que se a gente for com esse pensamento, no final vai dar tudo bem e nós vamos conseguir fazer tudo e vai dar tudo certo. Fiquei responsável de fazer um mural principal. Menina do céu, essas coisas vão acabando, né? Aí eu trabalho na escola católica, né? Aí ainda teve o dia de São José, a gente tivemos a ideia de fazer um vitral com os alunos, né? Tipo da igreja católica, assim, sabe? Em homenagem a São José. E daí ficou lindo, maravilhoso, mas daí comeu mais 2, 3 aulas minhas, então mas vai tudo muito bem. Então eu vou, assim, essa frase vai fazer parte de mim, literalmente. Vai tudo bem, né? Então bora, gente, bora que nós vamos daí entregar melhor para Deus. No final, isso me incomodou, foi isso. A minha entrega não estava boa. Eu sei que eu posso mais. Então, não tem problema retomar. E isso, gente, esse exemplo aqui de uma vida prática que eu tô trazendo para vocês, porque o nosso devocional, o Mulheres do Alto, é aonde você vai ter a vida prática, é colocar a palavra de Deus, os desafios que o Senhor traz para nós na vida prática diária. Não é sabe assim, uma história, um filme, né? Uma novela, um romance, um negócio que a gente só vê, né? Não é, gente, não é vida prática. E tenho reclamado tanto e tenho a sensação de que estou sendo ingrata. Deus é tão bom. Então, menina, a gente fica com essa sensação, né? E tá tudo bem, né? Glória a Deus por isso. Então, meninas, se esse exemplo do jejum de Zacarias que nós vamos retomar, eu e algumas aí comigo agora, é o maior exemplo que a gente tem que ter, assim, pra nós, que assim, gente, se nós começamos uma coisa e não tá legal, não tá, sabe assim, você tá vendo que não tá bom? Por favor, não abandona, não deixa pra lá, não larga os bets, tipo, agora já era. Não! Retoma, volta, começa de novo e entrega melhor. Entendeu? O que não dá é pra tipo, agora tá, deu, não quero mais. Não, né, gente? A gente tem essa liberdade. Isso mesmo, com um novo pensamento. É sobre isso, Marcinha. Nós temos essa liberdade. Oi, Rebeca, tudo bom, meu amor? Nós temos essa liberdade, nós não estamos engessadas. E, por exemplo, eu fico imaginando assim, se fosse uma filha minha, e se eu visse que ela tá querendo entregar algo melhor, eu acharia muito melhor ela recomeçar do que parar no meio do caminho e abandonar, entendeu? Então, gente, bora e sem desistir, tá bom? Então tá, então agora nós vamos para a leitura do nosso devocional. Minha mãe me chamou a atenção essa semana, que ela vê depois, né? O devocional ao vivo, ela vê depois. E ela falou que quando eu mostro
ele fica de cabeça para baixo. Eu falei, não, mamãe, ele não tá de cabeça para baixo. Não aparece aí de cabeça para baixo, né, meninas? Só que ele aparece, acho que espelhado, né, para vocês. Mas não tem como, tá? Então, o nosso devocional que nós estamos acompanhando este ano é Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé, de Charles Spurgeon. Tá bom, meninas? Super aconselho vocês a terem. Maravilhoso, pequenininho, olha aqui, ó. Pequenininho, mas poderoso e profundo, né? Confesso para vocês, primeiro, né, a palavra da semana também, de nós sermos boas ouvintes, foi maravilhoso. E confesso para vocês que o devocional de sexta-feira foi um devocional, assim, muito direto. Eu senti assim, uma coisa muito direta de Deus para nós, no sentido de nós darmos passos. Sim, o Espírito Santo, ele está conosco para nos guiar, para nos direcionar. Não vem por aqui, vai por ali, sim. Mas, tá bom, eu posso, amanhã, vamos fazer assim, ó, porque eu vou acabar mais tarde, vou ali atender a Lara, as meninas, né? Então daí amanhã, normalmente amanhã eu posto, né? Eu baixo o nosso devocional pro YouTube. Aí quando eu passar aqui o link pra vocês, eu vou e boto a fotinho também, tá bom? E daí, meninas, o que Nossa, minha cabeça fraca. O que eu tava falando? Agorinha. O que eu tava falando? Me perdi. Gente. Se alguém me lembrar aí, me fala, daí eu retomo. Mas, lembrei, não precisa, lembrei do devocional de sexta. Eu fui muito confrontada no sentido, assim, muito assim, eu senti que foi uma coisa, eu senti que foi uma coisa muito assim, confrontada, foi uma coisa muito direta e reta da parte de Deus, enquanto eu ouvi a Val falar, que é assim, sim, o Espírito Santo, ele está, sim, para nos direcionar, né? Nós ouviremos uma voz atrás de nós dizendo, este é o caminho. Mas ninguém vai andar por nós, ninguém. E as únicas responsáveis pelos nossos passos somos nós. Então, foi assim, uma direta, assim, no sentido de não culpe ninguém pelos passos que você dá, porque você decidiu dar. Influenciado ou não por alguém, mas eu e você decidimos dar passos. Assuma os passos que você está dando e entenda de uma vez por todas que você está sobre você a responsabilidade e a direção dos passos que nós vamos dar. Não está sobre ninguém, está sobre nós, meninas. É sobre nós. Nós decidimos onde nós vamos estar. Nós decidimos, aqui não é bom pra mim, aqui é. Aqui eu não vou, aqui eu vou. Por esse lado eu não vou, por esse eu vou, entendeu? Eu senti assim uma informação direta, assim, ó, pá! É isso, ser correto e direto e chega de ficar terceirizando culpa, chega de ficar também só esperando o Espírito Santo. Eu estou aqui para te direcionar, mas também estou aqui esperando você dar os seus passos, certo? Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei assim, Val, ouvi, depois eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas essa é a realidade e é verdade, né? Então vamos orar para nós começarmos a nossa leitura do devocional? Vamos orar? Ai, Val, a gente comentou com isso no núcleo, né? Que o alinhamento das igrejas, gente, de Cristo, né? É uma coisa tão linda, gente. Eu sempre fico assim, maravilhada. A palavra é essa. Maravilhada com o que o Espírito Santo faz. Não é de hoje, né, Val? Que a gente conversa aqui, e principalmente na tua igreja, né? Logo em seguida já vem o pastor e fala, já tem uma fala sobre. É impressionante. Mas vamos orar então, tá bom? Pai, muito, muito, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada mesmo, Senhor, onde estamos juntas, um corpo em corpo aqui, Senhor, unidas, com uma mesma visão, um mesmo propósito, um mesmo pensamento, uma mesma direção, que é o Senhor. Alinha 100% os nossos pensamentos a Ti, Deus. Nós queremos Te honrar, entregando também esse devocional de agora. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco com liberdade e nos traga uma revelação do alto
Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém? Então, olha só, hoje é dia 22, né? O título do devocional de hoje é Graça para o Humilde. A leitura sugerida está no livro de Tiago, que eu amo o livro de Tiago. É um livro pequenininho, mas é um livro de, assim, ó, vida prática. Amo, na prática é isso, gente. Tiago 4:6, que diz assim: Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos entender isso, olha lá. Corações humildes buscam graça e, portanto, a recebem. Corações humildes rendem-se às doces influências da graça e assim ela lhes é concedida com mais e mais abundância. Os corações humildes repousam nos vales onde as correntes de graça fluem e, consequentemente, delas bebem. Corações humildes são gratos pela graça e dão ao Senhor a glória inerente a ela e, por conseguinte, é compatível com a sua honra concedê-la a eles. Venha, caro leitor, tome uma posição modesta. Seja parco em sua própria avaliação para que o Senhor faça muito de você. Talvez irrompa o suspiro. Acredito que não sou humilde. Pode ocorrer que essa seja a linguagem da verdadeira humildade. Alguns têm orgulho de serem humildes e esse é um dos piores tipos de orgulho. Meu Deus do céu. Vou repetir essa frase, gente. Alguns têm orgulho, se acham, né? Porque são humildes. E esse é um dos piores tipos de orgulho. Somos carentes, indefesos, indignos, criaturas merecedoras do inferno. E se não somos humildes, devemos ser. Humilhemo-nos por causa do nosso pecado contra a humildade, e então o Senhor nos dará uma prova do seu favor. É a graça que nos faz ser humildes, e a graça encontra em tal humildade uma oportunidade para derramar ainda mais graça. Rebaixemo-nos para que cresçamos. Sejamos pobres em espírito, para que Deus nos faça rico. Sejamos humildes, para que não precisemos ser humilhados, mas sejamos exaltados pela graça de Deus. Aleluia. Pega essa. Antes de conversarmos, vamos ler Tiago 4:6. Então, ó, pega a tua Bíblia, eu acredito que tá aí com você, ó, pega a sua Bíblia. Nós vamos lá no livro de Tiago, tá? Tiago, meninas, tá no Novo Testamento, tá lá pra frente. Então, nós vamos passar, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai passando, Atos, Romanos, Coríntios, vai passando. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aí vai passar Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemon. Aí quando chegar em Hebreus, você fica ligadinha. Que é logo depois do livro de Hebreus, tá bom? Então logo depois do livro de Hebreus, você vai encontrar Tiago. Cuidado para não passar, porque ele não é um livro, né, muito grosso. Então Tiago, deixa eu voltar aqui. Tiago capítulo 4 e versículo 6. Aqui, Tiago 4, são só 5 capítulos, gente. Leia esse livro mais de uma vez, ele é maravilhoso, tá? Tiago 4:6 diz assim, ó. Eu vou ler, deixa eu ver aqui. Vou ler a partir do 4, tá? Gente infiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Concordar, né? Quando nós concordamos com as coisas desse mundo ou andamos conforme esse mundo, vai nos tornando inimigas de Deus, porque Deus não tem parte com isso, né? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornaram inimigos de Deus. Ou o que vocês acham
que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito que Deus faz habitar em nós vigia sobre nós com forte ciúme. Olha isso. Mas ele nos dá cada vez... Mas, entretanto, todavia, contudo, ele nos dá cada vez mais graça. Para quê? Para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. 7. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha isso. Gente, o devocional tá falando para nós assim: Deus tem graça e graça abundante. Ele é abundante na graça dele. Ele tem muito para dar. Primeiro, nós precisamos querer, nós precisamos acessar. Lembra? Nós precisamos abrir a gavetinha lá e falar: vou pegar para mim essa graça. Então, nós precisamos querer, entender, tomar posse dessa graça, né? Só que essa graça está limitada para os humildes, gente. Para os humildes, para os orgulhosos. Não é para quem só acerta, não é para só o santo, não é para quem sabe, né, muito da Bíblia, não é para quem tem muitos versículos memorizados, não é para quem escreve várias coisas, não é. É para quem é humilde. Humilde, gente. Humilde é o quê? Uma pessoa humilde, ela sabe quem ela é. Primeiro, a humildade não tem nada a ver com a gente não saber quem a gente é. Entendeu? A pessoa humilde, ela sabe quem ela é, mas ela não se coloca acima de ninguém. De ninguém. Por mais que em determinada situação e tal, ela até é mais conhecedora do assunto, do tema, do que vai ser falado e tal, ela não se coloca acima de ninguém. Ela tá sempre disposta a ouvir. Já o orgulhoso, só ele que fala, só ele que tem razão, só ele que sabe. É só ele que sabe. Às vezes você tem, sabe se aquela pessoa que você tem certeza daquilo que você tá falando, você sabe daquilo por experiência própria, mas aquela pessoa, ela sempre sabe mais. Ela não ouve ninguém, se ouve, não toma em consideração, não leva em consideração nada. A pessoa orgulhosa, ela tá correndo um risco muito grande de ficar cada vez mais cega, porque ela está, primeiro, se afastando de Deus, porque Deus se opõe ao orgulhoso, e ela está sendo impedida de receber a graça de Deus. Olha que sério isso, gente. Ela está sendo impedida de receber a graça de Deus. Misericórdia, porque eu e você precisamos dessa graça. Sem a graça nós não vamos conseguir. Sem a graça de Deus a gente não consegue entregar um simples devocional, um simples jejum de Zacarias. Quem dirá outras coisas? Quem dirá quando bater na nossa porta uma oportunidade maravilhosa, só que de fazermos algo, né, que seja errado, mas assim, poxa, eu tô precisando tanto nessa hora, né? Você tá entendendo, gente? Nós precisamos dessa graça para dizer não para todas as bandejas que o mundo nos oferece, para tudo aquilo que é colocado de bandeja para nós, disfarçado muitas vezes de coisa boa. Nós precisamos dessa graça. E nós só vamos receber essa graça se nós formos humildes, porque o orgulhoso, ele nem acha que precisa da graça, porque tá sempre certo, porque tá tudo bem, porque Deus já me deu a graça mesmo, por causa disso e daquilo outro. Misericórdia. Que possamos ser livres disso, gente. Ser livres do orgulho. O orgulho é coisa que
Eu tenho pavor, porque é muito forte pra mim, gente. Não sou eu que tô falando, nós lemos aqui no devocional. Deus dá graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos, ele vira as costas, ele vai pro sentido contrário. Misericórdia. Misericórdia. Que a gente possa entender que nós somos, não é carentes que eu quero falar, nós carecemos da graça de Deus. Sem essa graça, não adianta, gente, a gente até achar que na força do nosso braço nós vamos conseguir, ou porque, eu sou muito de Deus. Eu leio a Bíblia todo dia, eu faço devocional todo dia, eu vou ao culto todo domingo, eu sirvo na igreja, eu tenho célula, então se não tiver a graça de Deus, nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir, meninas, nós vamos. Nós precisamos dessa graça maravilhosa, que muitas vezes nos livra, que tantas outras vezes nos dá força, nos dá estratégia, sabe assim? Nos dá a visão certa. Nós precisamos da graça. E para recebermos, precisamos ser humildes, não tem outra forma. E olha que coisa, né? Gente, aquela frase do devocional, fiquei chocada, tá? Cadê aqui? Alguns têm orgulho de serem humildes. É pior ainda, gente. A pessoa que é humilde, acha que é humilde, mas tem orgulho de ser humilde. Olha isso. O devocional diz que essa é a pior. O pior é aquele que tem orgulho de ser humilde. Olha isso. É pra gente ser humilde? Assim, sem a gente achar que tá fazendo muita coisa. Isso é o mínimo. Nós estamos fazendo o que é pra fazer. Entendeu? Nós estamos fazendo o que é pra fazer. Nós não estamos fazendo nada além, não, gente. Nós não estamos fazendo as mil maravilhas. A gente tá fazendo o que é pra fazer. Nós estamos aqui pra ser imitadores de Jesus. Então nós estamos fazendo o que é pra fazer. Aquele que... Como é que é? Ai, Marcinha, depois coloca essa frase aí. Eu quero muito que ela esteja assim, ó. Lá nas nossas chaves, né? Ele tem aquele que se orgulha da sua humildade. Já tá cego, gente. Tá cego. Tá cego. Porque nós sermos humildes é nossa, sim. Não estamos fazendo nada, não, tá? Sabe? Então que o Senhor nos livre disso. Nos livre. E olha só. Exatamente. Exatamente. Sabe? Aí, gente, o que a leitura da Bíblia fala pra nós? Olha como Deus é, gente. É por isso que a gente tem que andar na contramão do mundo. Eu vou ler o que tá na palavra. Eu não vou. Porque a palavra de Deus que é a verdade pra nós, que nos transforma, que faz tudo em nós. Então, abre o seu ouvido aí e ouça isso aqui novamente. Olha aqui, quer ver? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês... Tá. Cadê? Tava aqui. Ah, tá mais aqui pra cima. A tal ponto... Gente infiel, vocês não percebem que... de Deus, eu volto a dizer que se o objetivo de vocês... Ou o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito de Deus faz habitar em nós vigias... Não, então tá no devocional. Cadê aqui? Eu quero ler. Calma. Tenham calma aí comigo. Mais graça. Tá aqui, ó. Acredito que não sou humilde. Humilhemo-nos por causa dos nossos pecados contra a humanidade. Então o Senhor dará uma prova do seu favor. É a graça que nos faz ser humildes. E a graça encontra em tal humildade uma oportunidade de derramar ainda mais graça.
Rebaixemo-nos para crescer. Isso aqui que eu quero. Rebaixemo-nos para crescer. Seja menor para ser maior. Tem mais. Seja pobre de espírito para que Deus te faça rico. Seja pobre de espírito para que Deus te faça rico. Seja humilde para que a gente tenha graça abundante. Seja o último para ser primeiro. É exatamente isso, Rossana. Olha, tão alinhadinha, hein? A Rossana e a Val, meu Deus do céu. É sobre isso. É sobre nós, baixarmos a bolinha. Baixa a bola. Nós precisamos baixar a nossa bola, gente. Porque as coisas de Deus são assim, para este mundo é contramão. Como assim? Para eu ser a primeira, eu tenho que ser a última. Para eu ganhar, eu tenho que dar. Para eu ser exaltada, eu tenho que ser humilhada. Para eu ter graça, eu tenho que ser humilde. É assim que Deus trabalha. E nós só vamos conseguir ir na contramão pela graça de Deus. E glórias a Deus, porque tem graça abundante para nós. Abundantemente. Então, meninas, que a gente possa refletir se realmente somos humildes, porque precisamos da graça de Deus, carecemos dessa graça para tudo. Então nós precisamos ser humildes. Dê a outra face. É isso aí. O negócio, vocês estão vendo como esse devocional é profundo, gente? Ele leva a gente para um pouco mais. Ele leva a gente para exigir um pouco mais de nós. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer. Ele quer um pouco mais de nós. A pessoa que não está recebendo da graça de Deus, ela pode até por um breve momento achar que está tudo bem. Mas daqui a pouco, gente, ela vai ver que não está. Que não está. E nós não precisamos passar por isso e experimentar isso, porque é um caminho muito mais doloroso e muito mais difícil. A gente pode já fazer da forma certa. Certo? Eu tô falando com vocês, estou me lembrando do que aconteceu comigo quinta-feira. Quinta-feira, eu sabia... Não, foi sexta. Que ele cresça... Boa, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Gente, essa música é maravilhosa. Essa música a gente tem que ouvir com a testa no chão. Quantas e quantas vezes já ouvi essa música com a testa no chão pedindo perdão? Jesus, por favor, me perdoa. Baixa a bola, Larissa. Baixa a tua bolinha. Jesus, que era o cara humilde, serviu antes, doou antes, se entregou antes. Entende? Meu Deus do céu, gente. Gente, na sexta-feira... Ai, gente, olha pra vocês verem, né? Olha como a gente vai ficando, meu Deus do céu. Na sexta-feira, né, eu sabia que meu irmão ia chegar aqui, que ele veio, daí veio a família toda. Eles chegaram de Curitiba e pararam aqui primeiro. Vieram tomar um café e tudo mais. E daí eu voltei da escola, fiz as coisas e falei, vou ali ao mercado comprar umas coisinhas e tal, né? Pra deixar o café mais bonitinho. Que a gente, né, tem que aprender a ter hospitalidade. Isso também faz parte de uma cristã, sabe? Exercer a hospitalidade. A gente oferece, sim, o melhor, né? E quando eu tô saindo da garagem aqui de casa, um carro grande desses de fazer entrega, bem no meio da saída da garagem, onde não pode parar. Ele estava ali parado. Estava eu e a Hannah no carro. Gente, o meu sangue ferveu. Porque eu estava em cima do horário, eu queria pôr a mesa, eu queria deixar tudo bonitinho, eu tava assim, sabe,
tudo ali na minha cabeça, no esquema pra deixar tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que esse carro tá aqui. Ele tava certo? Não, o errado era ele. Estava parado na guia rebaixada, saída de garagem de um prédio onde entra e sai carro toda hora. Ele simplesmente, para fazer as entregas, deixou o carro ali. Gente, eu fiquei tão nervosa. Eu dei uma buzinadinha, ninguém saiu de dentro do prédio, da recepção. Abri a porta do carro e desci. Eu não sei nem o que eu ia falar pra pessoa. Eu ia falar assim, poxa vida, não viu a guia rebaixada? Eu ia falar alguma coisa assim. E olha o que a graça de Deus fez comigo, mesmo a gente não merecendo. Aí a Hannah falou, mamãe. Aí eu virei e olhei. Apareceu um homem e falou assim, moça, você consegue sair aqui. Esse cara tá errado, mas você consegue sair aqui. Vem aqui que eu te ajudo. Eu fico olhando do lado de cá, você olha só aí do teu lado. Pra resumir, consegui sair. E daí a Hannah falou assim, mamãe, eu não sei de onde surgiu esse homem. Ele brotou aqui. Porque assim, bem a entrada assim, da minha casa é uma rua muito tranquila. E ela é aberta, então você vê quem tá vindo, quem não tá. Não é assim aquela rua movimentada que tá cheia de gente e você... Não, a gente sabe quem tá e quem não tá. E a gente não viu ninguém. Ela falou assim, meu Deus, ele brotou aqui, mamãe. E naquela hora eu fui tão constrangida, porque eu fiquei tão nervosa, meninas. Eu queria xingar aquela pessoa. Eu queria xingar ela. Eu queria xingar, meninas. Eu não ia ser grosseira, isso aí eu não ia ser de forma nenhuma. Mas eu ia falar, poxa vida, eu sei que você tá fazendo o teu trabalho, mas olha aqui. E assim, tudo bem falar, só que eu tava no meu jejum ainda, né? Ali eu tinha que me esforçar, ali eu tinha que exercer, ali eu tinha... E ainda assim, Deus me livrou disso. Olha só que coisa. Esses detalhes a gente tem que estar ligada, a gente tem que estar antenada. E eu entendo que nós estarmos assim, retomando, recalculando a rota para esse jejum, exatamente. E nós estarmos assim, tendo essa visão de que nós podemos entregar melhor, também é a graça de Deus sobre nós, permitindo que a gente enxergue isso. Porque se nós não estivermos na graça, o inimigo quer mesmo que a gente entregue qualquer coisinha. Ele quer que a gente entregue resto. Ele quer que a gente entregue o mínimo possível para o Senhor. Então olha que lindo o Senhor derramando sobre a graça dele sobre nós e permitindo que a gente enxergue, que a gente recalcule, que a gente mude. Sabe, meninas, nós precisamos, porque sem a graça, meninas... Ai, gente, cuidar com as palavras, né? Eu muito, lá no início, né? No início, assim, quando eu ainda não conhecia Jesus, eu era muito filho de Jesus. Em Sassá tem uma pessoa, né? A Hannah já me mostrou uma pessoa no YouTube que ela faz uns xingamentos, né? Cristãos, né? É tão engraçado, menina, a gente ri até não aguentar mais. E lá no começo, quando eu não conhecia Jesus, meninas, eu era assim, grosseira. Eu era muito direta. É isso em tudo com Jesus, por podermos retomar. Exatamente. Sassá, eu dei tanta risada. Depois eu vou até ver se eu não sei, eu não me lembro agora, mas eu dei muita risada. E daí, meninas, eu era grosseira. Eu era mandona. Eu sempre andei na verdade, mas eu não usava a verdade corretamente, porque eu jogava a verdade na situação, assim, eu falava a verdade sem tato nenhum, sem amor, sem nada. Eu falava a verdade, me achava a dona da razão, porque eu estava falando a verdade. E depois que eu conheci Jesus, nossa, gente, eu sou realmente outra pessoa. Eu tenho todas as minhas falhas que vocês sabem, vocês acompanham aqui comigo, mas graças a Deus faz muito tempo que eu consigo falar a verdade em amor, com amor. Porque eu ouvi uma frase que diz assim, a verdade quando é falada sem amor, ela perde a função dela. Ela perde. Então, graças a Jesus, a graça dele, eu aprendi a falar a verdade em amor, a falar com as pessoas sem ser grosseira, mas falar, porque a gente não pode ser omissa. Isso daí também o Senhor não espera de nós, porque a omissão tem consequências pesadas, tristeza.
coisas que não são fáceis de depois conduzir. Então, a gente falar as coisas, mas com amor. E o Espírito Santo, ele vai trazendo, é só o Espírito Santo, tá, Rossana? Ele vai trazendo, meninas, palavras para nós que a gente consegue substituir as palavras, né? Aquela que era grosseira, a gente consegue falar uma outra que vai ter o mesmo efeito, sem ferir, entendeu? Porque quando nós ferimos, a pessoa já nem quer fazer, porque daí nós passamos do ponto, nós ferimos, entendeu? Então é falar com as palavras certas. E é só pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo quantas situações nós somos totalmente dependentes da graça de Deus? Nós precisamos, tá, meninas? Nós precisamos, então, para isso, quando a gente entende que a gente precisa, nós já estamos sendo humildes de nos reconhecer assim: sou pecadora, sou falha, sou fraca. Eu e você, menina, nós somos mulheres fortes, sim, mas nós somos fracas, a nossa carne é fraca. Nós que fortalecemos ela todo dia. Deixa de alimentar o seu espírito para você ver o quão fraca você é, e eu. Deixa eu ficar sem alimentar o meu espírito para ver se aquela velha Larissa lá não vai querer queimar em mim. Deixa, gente, sabe? Então, a gente não pode abaixar a guarda. A gente não pode. O tom de voz também é importantíssimo. Mas você consegue. Você vai conseguir. Pela graça, quando você menos perceber, Rossana, você já vai estar. Entendeu? E tomem isso para a vida de vocês, gente. Por mais que a gente esteja na razão, por mais que a gente esteja na verdade, por mais que a gente esteja, meninas, se nós falarmos a verdade, grosseiramente, impondo e não sei o quê, a verdade perde a função dela. Perde. Porque a verdade, gente, ela move o espiritual de uma forma. Eu já vi, meu Deus do céu, coisas assim incríveis acontecerem simplesmente pelo fato de falar a verdade. Mas tem que ser falado em amor. Em amor, não na raiva, não no grito, não no estresse, não. Sempre em amor. Então, se a gente vê que a gente tá ficando agitada, nervosa, estressada, aquele não é o momento de falar, espera! Espera pra falar. Não é o momento. Entende? Jesus falava todas as verdades em amor. Gente, aquela mulher samaritana do poço, ele falou todas as verdades, quem ela era, quantos maridos ela tinha, como era a vida dela conjugal, tudo em amor. E qual foi o efeito daquela verdade? Aquela mulher foi salva, foi liberta e ainda falou para todo mundo daquela cidade sobre Jesus. Entende? E nós estamos aqui para isso, meninas, para a gente crescer todos os dias. Todos os dias nós vamos nos tornando um pouco melhor do que nós éramos ontem, um pouco melhor do que nós éramos ontem. Eu sei que eu tenho muito para melhorar, gente, muito mesmo. Muito. Mas quando eu olho para trás e vejo, meu Deus do céu, como Jesus tem me tornado uma pessoa melhor, eu não quero, não largo, não tem como. Certo, meninas? Então, que nós possamos guardar isso em nós, de que Deus se opõe ao orgulhoso. Esse também, tá, Marcinha? Se você puder colocar na chave, essa aí é muito... A gente precisa ouvir essa verdade. Deus se opõe ao orgulhoso. Exatamente, somos errantes, pecadoras. Deixa de alimentar teu espírito pra você ver. Deixa. Então, meninas, que a gente possa mesmo receber dessa graça abundante de Deus através da nossa humildade, porque o reino de Deus é assim. É dando para receber, é se humilhando para ser exaltado, é servindo para ser servida, é último para ser primeiro e sempre deixando Jesus crescer, não nós. É isso aí, Sassá, você falou uma coisa que é muito verdade, que quando nós fazemos por Ele, fica mais fácil ainda, tá? Quando nós fazemos por Jesus, não para as pessoas.
E olha que nós vamos ser confrontadas, tá, meninas? Olha que nós vamos ser desafiadas, mas nós temos o Espírito Santo bem ativo em nós. E nós vamos resistir. Lembra que disse aqui a palavra? Resista, nós vamos resistir às tentações do diabo e elas fugirão de nós. Elas só têm esse caminho. Nós vamos permanecer resistindo, certo? Eu quero orar agora, tá? Eu quero orar por nós. Eu esqueci, gente. Olha só, passou batido, eu esqueci. E aqui agora, sempre é o Espírito Santo lembrando, né? Para aquelas que quiserem, Lari, peço oração por 2 colegas do serviço. Vanessa, causando justiça, e Clodoaldo, saúde. Ontem sofreu um desmaio no serviço e está na UTI. Há 60 dias ele fez uma cirurgia. Ai, meu Deus, vamos orar, tá? Isso. Resista às tentações do diabo. É resistir. Elas vão vir, mas nós vamos resistir e nós vamos conseguir. E o único caminho que tem é voltar. Não tem outro. Ei, meninas, eu esqueci de falar aqui, tá bom? Depois a Sassá coloca aqui pra nós a chave Pix aqui do nosso ministério, Mulheres do Alto. Para aquelas que querem semear, né? A gente tá falando de dar para receber. Com o Senhor é assim. Se você entende que aqui é um campo bom para você semear, né? Depositar a sua semente aqui. Você pode fazer uma oferta, não é sobre o valor, tá? Aqui no Mulheres do Alto, exercer da sua semeadura, do seu dar para receber, da sua generosidade, se você sentir, se você entender, se você quiser, tá bom, meninas? Continuamos nos amando independentemente disso, mas eu não posso ser um impedimento para que você ser abençoada entregando as suas sementes aqui. Eu não posso ser impedimento, tá bom? Então, por isso que a gente tem recebido essa direção de deixar aqui. Sempre você vai ver ali a chave Pix, tá ali, Mulheres do Alto, com 2 O's mesmo, @gmail.com, se você sentir, tá bom, meu amor? E assim, meninas, eu quero orar agora, porque eu quero ver o que o Espírito Santo tem, mas já vou começar orando pelos colegas da Rosana, né? O nome do rapaz é Clodoaldo. Então vamos orar, meninas, junto comigo? Pai, muito obrigada pelo devocional de agora, de hoje. Obrigada, Espírito Santo, por tantos alinhamentos. Obrigada por direcionamentos, assim, certeiros. E, Jesus, o Senhor é o nosso maior exemplo. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor fez, faz e continuará fazendo milagres maravilhosos, incríveis. Eu quero colocar agora, Senhor, diante do Senhor, a vida da Vanessa, que está com uma causa na justiça. Se essa causa dela for realmente justa, Senhor. Se ela estiver pleiteando por aquilo que é justo, Senhor. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para irem trabalhando, Senhor. Abrindo os caminhos e que esse processo, sabe, assim, seja favorável o quanto antes. E sobre o Clodoaldo, Pai, eu quero orar, Senhor, para que aquilo que ele esteja passando no hospital, na UTI, Senhor, qual seja a causa desse desmaio dele, que o Senhor esteja derramando do teu sangue poderoso que cura, Senhor, em nome de Jesus. Visita ele, Senhor, no leito do hospital agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Eu declaro aqui, Senhor, que o teu fôlego de vida, o Senhor sopra sobre a vida dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos, Senhor, da tua graça. Somos assim, nós carecemos mesmo da tua graça, porque precisamos resistir ao diabo, às tentações dele. Precisamos ser humildes, Senhor. Precisamos estar alinhadas a ti, andar no caminho certo. E nós só vamos conseguir, Senhor, se a tua graça estiver constantemente, abundantemente sobre nós. Encontra em nós, Senhor, mulheres de coração humilde, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
que possamos estar alinhadas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, e afasta tudo aquilo que desagrada, assim como o Senhor me incomodou, Senhor, sobre esse jejum de Zacarias, para a gente poder entregar, para eu poder entregar algo melhor. Que se aqui nós temos mulheres que ainda são orgulhosas, que ainda são teimosas demais, Senhor, que são, de difícil servir, que o Senhor esteja incomodando no particular agora, Senhor, para que a gente recalcule a rota, para que a gente recomece, para que nós consigamos nos alinhar a Ti novamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E obrigada, Espírito Santo, que eu já sei qual é a palavra dessa semana, o Senhor já me disse. Eu louvo e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, mulheres, é isso. É sobre isso. Tá bom? Se você foi aí, se o Espírito Santo te incomodou, algo que você precisa melhorar, olha lá como a nossa conversa do começo sempre tá ligada no nosso devocional, é impressionante. Se tem algo em você que precisa melhorar, recalcula a rota, retoma e melhora, tá bom? Não desista, não fala, isso eu não consigo, isso é causa perdida. Não, não tem nenhuma causa perdida com quem anda com Jesus, certo? E outra coisa, meninas, enquanto eu estava orando, a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe para mim é a nossa palavra da semana, que é resistir. Eu e você precisamos resistir, tá bom? Então nós vamos resistir às investidas do diabo, nós vamos resistir às tentações, nós vamos resistir às coisas que são só de aparência de bom, nós vamos resistir e nós vamos resistir e nós vamos resistir e todas essas coisas fugirão de nós. Então, meninas, se aparecerem situações, nós vamos resistir à reclamação, nós vamos resistir à murmuração, nós vamos resistir. E vamos vencer. Amém, meninas? Amém? Olha só, Deus abençoe o seu domingo, Já entramos aí, Senhor. Abençoe a nossa semana, entregamos a Ti, Senhor, as primeiras horas e minutos da nossa semana, pedindo Tua proteção e Tua bênção. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso domingo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nos vemos na segunda-feira novamente. Tá bom, meninas? Segunda-feira nos vemos novamente, se Deus quiser e Ele quer. Tá bom? Então, juntas, recalculamos a rota novamente. Juntas, vamos resistir. Juntas, vamos andar na contramão. Juntas, vamos falar a verdade em amor. Tá bom? Sempre. Olha só, um beijo. Fiquem com Deus, ó. Amo vocês. Amo mesmo. Fiquem com Deus. Nos vemos segunda-feira, amanhã. Não esqueça de estar adorando a Deus, tá bom? Olha, bom domingo, bom restinho de fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Beijo. Tchau, meninas.